Vamos então dar o outro exemplo envolvendo o período misto composto por coordenação e subordinação. Observem que aqui existem claramente três orações. Como você sabe que há três orações? Três orações porque há três formas verbais, há três verbos. Deixa eu repetir cora, né? Fim da tarde, faltou terra e sobrou cora. Vamos lá. Fim da tarde, a terra cora e a gente chora porque finda a tarde. Observe, aqui existem três orações. Como você sabe que é três orações, três formas verbais. Veja, a primeira forma verbal é cora, forma verbal cora. A segunda forma verbal é chora. E a terceira forma verbal é finda, né, do verbo findar, terminar. Então, fim da tarde, a terra cora e a gente chora porque finda a tarde. Observe que se nós ignorarmos a terceira oração, analisarmos só as duas primeiras, veremos que as duas são sintaticamente independentes. Observe, fim da tarde, a terra cora é uma oração independente e a segunda oração, e a gente chora, também é independente. Ou seja, as duas primeiras orações fazem sentido. Coordenação não se caracteriza pelo fato de as orações fazerem sentido isoladamente, não é exatamente isso. É o fato de as orações serem sintaticamente independentes. Sintaticamente, ou seja, uma não é termo da outra, uma não completa a outra. Mas acaba havendo, por conseguinte, uma independência semântica, não apenas sintática. Então, a primeira oração, fim da tarde, a terra cora, é uma oração sintaticamente independente, por isso é uma oração coordenada. Coordenada porque é independente. E uma coordenada assindética. Assindética porque não apresenta síndito, não apresenta conjunção. A segunda, e a gente chora, é uma oração coordenada também. Coordenada, porém sindética. Sindética de que tipo? Aditiva. Por que sindética? Porque apresenta síndito, apresenta uma conjunção. E aditiva por quê? Porque claramente esta conjunção dá a ideia de soma, de adição. A terra cora e a gente chora. Ou seja, quando a tarde termina, a gente chora. Então, são duas orações sintaticamente independentes, sendo que a primeira é assindética, por não apresentar conjunção, e a segunda é sindética, por apresentar uma conjunção, e aditiva pela clara ideia de adição de som. As duas primeiras orações são sintaticamente independentes. Mas se você observar a relação da segunda com a terceira, você verá que é uma ideia de subordinação. Por que a gente chora? Qual a causa? O que nos leva a chorar? Porque a tarde termina, porque fim da tarde. Então, se nós considerarmos a ligação da segunda com a terceira oração, nós veremos que há uma relação de subordinação, em que a gente chora. Então, nós temos aqui uma oração principal, a gente chora, mas por que a gente chora? Qual a causa? O que nos leva a chorar? Porque fim da tarde, porque a tarde termina. Então, a terceira oração é uma oração subordinada, desta feita adverbial causal. Por que subordinada adverbial causal? Porque claramente a terceira oração exprime uma circunstância de causa para a segunda. Qual a causa? O que me leva a chorar? Por que a gente chora? Porque a tarde termina, porque fim da tarde. Oração coordenada, a primeira, assindética, a segunda, coordenada sindética aditiva em relação à primeira e principal em relação à terceira, e a terceira, subordinada adverbial causal. Veja, entre as duas primeiras orações, há uma ligação de coordenação, de independência. Da segunda para a terceira, há uma relação de subordinação, de dependência. A terceira claramente completa a segunda. Observe que existem três orações, não obstante haja três orações, uma delas desempenha dupla função. Por isso, nós temos três orações, vamos recapitular isso. Três orações porque há três verbos. Quais são as formas verbais presentes? Cora, chora, finda.
As duas primeiras entre si são independentes, por isso, período composto por coordenação. Da segunda para a terceira, há uma relação de dependência, por isso, período composto por subordinação. O conjunto inteiro, com 3 orações, apresenta um período misto, composto por coordenação e subordinação.